Estamos começando o Conversa com o Reitor, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagem de João Ricardo Boi, imagem de Bruno Piato e Marcos Botelho Júnior e edição de Kleber Casablanca. O reitor Antônio José de Almeida Meirelles já está aqui. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer a SEC e a toda a equipe que está dando suporte à realização desse programa. Ok, reitor. Então, olha, a gente está no início do ano letivo, né? A Unicamp está recebendo aí 3.500 novos alunos. Que mensagem o senhor acha importante passar para eles agora, né? Que vão fazer da Unicamp praticamente a segunda casa nos próximos anos? Que é uma felicidade muito grande para a universidade recebê-los, né? Um contingente grande de novos alunos que vão compor a nossa comunidade por esse período futuro, que é uma universidade que preza muito as relações humanas, que hoje tem programas muito fortes para permanência estudantil em todos os aspectos, social, econômico, psicológico, pedagógico, que quer formar excelentes profissionais, né? E não só tem tradição nisso, como vem mantendo sua posição aí de destaque na América Latina, no Caribe, nos rankings mundiais. Somos hoje uma das universidades que, dependendo dos rankings, estamos entre as 200 melhores do mundo ou 250 melhores do mundo. E isso é algo de um destaque imenso, né? Se a gente pensar o que é um ensino superior no conjunto aí, dos continentes, dos hemisférios. Então é um local que gera muita oportunidade e que gosta também de receber os novos alunos. Então, sintam-se acolhidos e aproveitem bastante esse período de universidade, além de ser um dos períodos mais felizes da vida, é um período também que define muito o futuro profissional, as oportunidades que as pessoas têm aí para se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, né, em vários aspectos da vida, né? Uhum. E é uma delícia, né? O ambiente é muito gostoso, né, Sem reitor? dúvida. Porque é lógico, todo lugar tem problema, mas a universidade aqui é muito, muito legal. Eu isso, trabalho aqui, eu gosto muito. E tendo também esses componentes, que não é só a formação técnica de cada área, mas a possibilidade de compartilhar essa formação com outras formações, as possibilidades de atividades culturais, de atividades extra-classe. Então, tudo isso compõe um ambiente realmente agradável, né? Reitor, falando agora da pós-graduação, recentemente as 3 universidades estaduais públicas paulistas começaram um programa de alterações na pós, né? A ideia é tornar mais rápido o caminho para a formação de doutores e por quê? Então, cada vez mais, quer dizer, a Unicamp insiste nisso, né, e boa parte do ensino superior, de que o desenvolvimento de ciência, tecnologia, conhecimento é algo essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país, né? E isso no Brasil está muito associado aos programas de pós-graduação, né? Então, formar profissionais mais novos, mas com a mesma qualidade, é algo importante. Ainda mais considerando que hoje parte desses pós-graduandos já não atua exclusivamente em institutos de pesquisa e nas universidades, eles atuam em empresas também. Né? Empresas ou na estrutura da sociedade, em órgãos públicos, e isso melhora muito a qualidade da nossa atividade, eu digo da atividade como país, né? Atividade econômica, atividade de política pública, atividade nas organizações sociais. Essas pessoas são formadas na universidade. Cada vez mais a gente amplia a formação, o número de pessoas envolvidas nesses programas de pós-graduação, e a gente precisa formá-los antes também, né, para que eles entrem nessa esfera de trabalho mais cedo, com qualidade, preservando a qualidade, mas exerçam por mais tempo essa função no mundo em geral aqui do nosso país. Então o objetivo é realmente acelerar. Note que é uma coisa também feita com muita cautela, né? Não é uma mudança para todos os programas, é uma mudança para os programas de melhor desempenho. A Unicamp tem aí um destaque em particular em termos relativos, ou seja, número de programas de excelente desempenho dividido pelo número total de programas de pós-graduação. A Unicamp é provavelmente a universidade de melhor desempenho no Brasil, né? Os programas qualificados pela CAPES como nível 6 e 7.
E esse desempenho de excelência dá à Unicamp também um destaque especial nesse projeto. Esse projeto envolve um pacote de bolsas, ele envolve não só a CAPES, envolve também a FAPESP. As pessoas selecionadas com bolsa CAPES para esse programa terão um complemento de bolsa FAPESP, ele envolve bolsas adicionais de pós-doc. Então é um pacote para acelerar nesses programas que já têm um excelente desempenho a formação dos nossos doutores, permitindo uma passagem mais fácil do início do mestrado para o doutorado. E isso tende a encurtar o tempo. Mantendo a qualidade, obviamente. Mantendo a qualidade. Só para ficar claro em relação a isso que você está chamando a atenção, é que vai existir uma avaliação ao final do primeiro ano para que a pessoa possa realizar isso no segundo ano, né? Então não é algo que tem um número restrito e vai haver alguma competição nos próprios programas para aqueles alunos de maior destaque e que já têm uma formação mais consolidada, um desempenho melhor, que eles façam essa trajetória encurtando o tempo de duração da aquisição do título, né, de doutor. Sem queimar a etapa, né? Sem queimar. Bom, reitor, o ano de 2025 marca a entrada da primeira turma de estudantes ingressantes pela Lei de Cotas PCD, né? Para pessoas com deficiência, são cerca de 160 estudantes PCD matriculados na graduação e esses números vão aumentar ainda com a chegada de mais 70 ingressantes, sendo 30 pela lei de cotas. Como a Unicamp está se preparando para receber, né, esses estudantes, lembrando também que o mês de março marca a Semana da Acessibilidade, com o curso de metodologias para ensino superior, né, para pessoas com deficiência. Então, eu gostaria primeiro de destacar que é mais uma etapa do processo realizado pela Unicamp de acelerar a inclusão, né, e considerar a diversidade de questões envolvidas na nossa sociedade e incorporar isso na nossa comunidade. Então, acho que esse é o primeiro algo a destacar, notar que isso tem se desenvolvido ao longo do tempo, com as cotas para estudantes indígenas, com os processos que facilitam ou geram cotas para estudantes pretos e pardos, com o desempenho na área de estudantes vindo de escolas públicas, né? Fizemos isso também na pós-graduação, estamos com esse processo também para incluir professores, né, nessa área, inclusive PCD também. Então, é parte de uma ação geral da universidade para se tornar mais diversa e para gerar oportunidade para as pessoas que muitas vezes eram excluídas ou tinham menor facilidade na universidade. Isso é um processo, não é algo que a gente esteja completamente preparado, mas existem iniciativas de várias formas para a gente fazer isso. Do ponto de vista, vamos dizer, prático, a gente tomou decisões de investimento na melhoria da estrutura de movimentação pela Unicamp, calçadas, piso tátil. Então, isso é algo que está em processo de condução, né? Tem que fazer licitação, tem todas essas dificuldades, mas isso está em processo de condução. Em acelerar a acessibilidade em termos de elevadores, plataformas elevatórias. Barreiras arquitetônicas, né? Então, Remover. todo esse processo está ocorrendo. Gostaria de dizer que não é que isso vai resolver o problema como um todo, né? Mas mostra que a gente tem uma preocupação, surgirão problemas que a gente terá que enfrentar. Nós consideramos, na própria discussão no Conselho Universitário, que era melhor pensar isso como algo que vai ocorrer de alguma forma simultaneamente. Então, os ingressantes não terão necessariamente todas as condições ideais, mas é importante, inclusive, que eles se expressem, que eles reivindiquem, que eles coloquem demandas para alertar, né? Muitas vezes não é falta de vontade, ou não a gente tem dificuldades para realizar as coisas, mas às vezes a gente não tem nem clareza. Então essa demanda dos próprios PCDs é uma coisa importante. Dizer, em alguns casos a gente já tem experiência, né? Por exemplo, na questão das pessoas que precisam de Libras, por exemplo, né? Nós tivemos experiências, em geral, positivas, mas a gente sempre tem um quadro de
funcionários, professores, que às vezes mudam. Então, às vezes, a gente demora para repor. Nós estamos hoje usando uma estratégia um pouco diferente, ter uma equipe permanente menor e também contratar uma firma que permita a gente se adaptar a essas oscilações das necessidades, porque isso depende do número de pessoas que demandam Libras entrando na universidade. Então, tem essa preocupação. Queria colocar mais uma coisa, né? Tem iniciativas interessantes que envolvem investigação e também auxílio na formação de pessoas. Então, você falou da disciplina, é uma disciplina organizada pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o secretário Marcos da Costa, que articulou uma iniciativa com as 3 estaduais, com a Univesp, né, de uma disciplina remota para formar pessoas no processo de ensino para pessoas com deficiência. Então, estimular que a nossa comunidade participe desse processo de formação. Outras 2 iniciativas, uma particular das 3 estaduais, foi que nós realizamos um edital com a participação da USP, Unesp e Unicamp e Unesp, que são, vamos dizer, juntas, mais ou menos do tamanho da USP, entraram com metade desses recursos, a USP com a outra metade, e projetos de pesquisa, seja para políticas públicas, para tecnologias assistivas, que vão ser financiados por esse edital, estimulando uma colaboração das 3 universidades no desenvolvimento de pesquisa, formação de pessoas associadas à questão dos PCDs. E essa iniciativa hoje também já existe na FAPESP. Nós temos, acredito que 2 projetos de grande porte financiados pela FAPESP num edital mais ou menos voltado para pessoas com deficiência, tanto na área de políticas públicas como de tecnologias assistivas. Então é um movimento geral, vamos dizer assim, do ensino superior se vincular mais a essa carência da nossa sociedade, né? E essa adaptação que o senhor disse que vai ser feita ao longo, né, do processo, vai ser estabelecido um canal de comunicação com as próprias pessoas que estão entrando para que essas mudanças sejam feitas de acordo com as necessidades que estão surgindo. Sim. Esse canal vai ficar aberto. Hoje em dia nós temos até uma pessoa, um dos nossos funcionários, que representa os funcionários no Conselho Universitário e que é meio porta-voz das pessoas com deficiência, pela própria situação dela. Temos mais de temos um professor também, né, que é muito sensível, o André Kaisel, do IFISH, né? Então, é uma demanda que está presente. Ela não é algo que a universidade consiga, na velocidade desejada, responder, mas ela está presente e acredito uma boa vontade em geral da universidade de atender, né, a essa questão, porque de fato eu acho que a gente tem que procurar ser vanguarda nisso, quer dizer, do ponto de vista de direitos humanos, valores humanos, a gente tem que ser extremamente dedicado a essa causa. É algo que tem que ser feito, né, professor? Bom, dia 24 de fevereiro, professor, houve a solenidade de entrega do título de doutor honoris causa, concedido pela Unicamp ao embaixador Celso Amorim. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor viu esse momento para a universidade e esse exemplo, né, da busca de solução de grandes problemas pelo diálogo, que é o exemplo do embaixador. Então, eu presidi essa sessão, eu fiquei muito honrado de presidir, né? E destaquei na oportunidade 2 aspectos. Um aspecto que, de alguma forma, perpassou todos os discursos, né, que é a relevância que ele teve para a política externa brasileira, para as relações internacionais, no aspecto tanto de preservar a nossa soberania, né, de levar esse desejo do Brasil como um país das dimensões, do papel econômico que o Brasil tem no mundo, ter uma influência maior nos destinos do país, do mundo, né? Mas voltado para a valorização desses valores aí
que você menciona, né? A cultura da paz, a procura do entendimento entre os povos, a tentativa de minimizar as fontes de conflito entre os diferentes países e procurar estimular que o diálogo seja a solução, né? E é uma mensagem que foi importante, muito importante no passado recente, é importante hoje, né? A gente presencia acho que nas últimas 3, 4 décadas, períodos de muito conflito, né? São localizados, não são conflitos que envolvam diretamente todo mundo, mas de alguma forma são muito dolorosos, muito prejudiciais aos países envolvidos e de alguma forma expõem visões diferentes, tensões entre os grandes poderes do mundo, né? E o Brasil, como podemos dizer talvez um país de médio poder, tem um papel importante nisso de estimular a lucidez nas relações internacionais, né? E eu acho que o Celso Amorim é uma pessoa que foi muito capaz de fazer isso, né? Seja pela formação humanista, por esse vínculo com esses ideais e por ser uma pessoa também assertiva, uma pessoa que quis levar essa mensagem do país à frente. Então, do ponto de vista do indivíduo e do embaixador e da pessoa de ação política nas relações internacionais do nosso embaixador Celso Amorim, acho que ele faz completamente jus a esse título e a gente se sente feliz de poder homenageá-lo, né? Mas eu acho que tem um aspecto adicional para a Unicamp e como exemplo para o país, né? Nós estamos no mundo que hoje enfrenta diferentes desafios, além da própria questão de manter a paz, de ter uma boa relação. Tem um desafio climático, tem uma consciência de boa parte da população mundial da necessidade de ter mais justiça social, né? A gente tem uma sociedade ainda imersa numa mudança tecnológica muito acelerada. A gente sabe o efeito que nas últimas décadas a tecnologia de informação teve na estrutura econômica e aparentemente isso só vai aumentar com as ferramentas de inteligência artificial. Isso poderá gerar tanto problemas sociais de grande dimensão como resolver problemas sociais de grande dimensão. E isso não vai ser feito à margem da influência da política, dos intelectuais, das pessoas que são formadas na universidade. Quer dizer, usar isso para melhorar a inclusão, melhorar a sustentabilidade, fazer com que o desenvolvimento econômico seja compatível com a preservação da natureza, estimular a transição energética, estimular que as grandes questões sociais do mundo possam ser resolvidas com auxílio dessas ferramentas, como na área de saúde, por exemplo, é uma coisa essencial, né? E a universidade é um centro de reflexão sobre esses direitos, sobre a possibilidade de fazer um mundo melhor, vamos dizer assim. E eu acho que tem um papel aí particular, uma possibilidade de papel particular do Brasil, né? O Brasil é um país que tem hoje uma das grandes reservas de petróleo do mundo, mas tem o principal, se não o principal, o segundo principal programa de bioenergia do mundo, né? O Brasil hoje é sexto produtor de energia eólica e energia fotovoltaica. 80% ou mais da nossa energia elétrica é renovável, 50% da nossa matriz energética, então aí está transporte também, é renovável. O Brasil é o país que mais acumulou na transição por uma economia sustentável e baseado em grande parte na natureza, né? Renovável. Olhando para o futuro, essas são oportunidades não só de servir como exemplo, mas de transformar o Brasil também num celeiro de inovações associadas a isso, né? E se a gente pensar nos grandes países, nos países que são tradicionalmente desenvolvidos e naqueles que foram capazes de mais tardiamente chegar no desenvolvimento, tecnologia e ciência, na forma de produtos que transformem a economia, então, como
produtos e serviços, vamos dizer, inovadores, são elementos essenciais para você atingir isso. Né? Então, quando a gente vê esses países, as pessoas tendo um padrão de vida melhor, o que a gente está falando é o seguinte: eles fizeram isso porque, basicamente, o conhecimento se traduziu em produtos, em serviços inovadores, aumentou numa velocidade muito significativamente a renda, e essa renda foi distribuída entre a população. Né? Essa é uma oportunidade interna para o nosso país, é uma possibilidade internacional. Então, quando eu discursei na sessão, eu quis fortalecer a ideia de que a gente tem que se inspirar não só naquilo que foi o conteúdo da ação do Celso Amorim, mas na própria postura, né? Uma política internacional ativa e altiva significa ter ambição, ter aspiração, né, a construir algo com muito mais velocidade, de muito melhor qualidade. Ele fez isso na política internacional brasileira. A gente precisa fazer isso na nossa economia e na nossa capacidade de inclusão e desenvolvimento social. E falando um pouquinho agora de saúde, reitor, o contrato da Unicamp com o Hospital de Sumaré vai até abril. O governo do estado determinou que o convênio agora seja feito com uma OS, né, Organização Social. Como vai ficar a participação da Unicamp em função disso? Então, a data exata eu não sei, eu tenho a impressão que vai mais até a metade do ano. Eles têm que fazer o edital de licitação, então aí talvez seja a data de abril, eu não tenho muita certeza. Existe uma legislação estadual que cria esse padrão de que os hospitais públicos do estado tenham que ser licitados, e quem participa dessa licitação são organizações sociais. O ano passado houve uma legislação aprovada com uma certa velocidade na Assembleia Legislativa que abria a possibilidade desses, aparentemente abria a possibilidade de equipamentos do Estado serem, através de convênios e contratos, né, serem gerenciados por fundações. Quando a gente viu essa legislação sendo aprovada, a gente achou que o problema estava resolvido. Mas existem áreas do próprio poder público que interpretam de forma diferente e estão ainda vinculados à ideia de que precisa ser uma organização social. Para a Unicamp, a perda da gestão desse hospital é muito negativa. E não é negativa para a Unicamp por causa de recursos, é basicamente negativa para a Unicamp por causa de formação. Né? A gente tem uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na formação dos nossos médicos, a prática hospitalar é essencial, né? Seja na formação dos alunos no final da graduação, seja na formação dos residentes e dos pós-graduandos, porque também é uma outra característica de uma faculdade de medicina como a nossa, que pesquisa e assistência estejam próximas, né? Então, a qualidade da formação está muito associada a esse esforço que complementa o final da graduação com a residência e com os próprios programas de pós-graduação. Então, ter acesso a equipamentos para realizar isso é muito importante. E nós temos uma estrutura hospitalar própria, mas ela tem características, seja em termos de áreas, seja em termos de nível de sofisticação, que restringe uma formação em todas as áreas da medicina. Né? Então, aparentemente, para algumas áreas, pediatria, ortopedia, o Hospital de Sumaré tem um papel muito destacado. Então, essa é a importância para a Unicamp. Agora, existe uma importância para o próprio Estado. A Unicamp assumiu o Sumaré há se eu não me engano, há mais de 20 anos, quando ele estava numa crise profunda. E transformou esse hospital no melhor hospital público do país, com prêmios por causa disso. Né? Então, para a população da região, para as pessoas carentes daqui, Sumaré é um hospital de extrema importância, o Hospital Estadual de Sumaré
E ele chegou nesse padrão de qualidade, entre outras coisas, obviamente depende de equipe, depende do suporte público, mas com certeza em função da gestão que a Unicamp conseguiu imprimir lá. Isso é, inclusive, algo que vem se reproduzindo também em Piracicaba. A gente também administra o Hospital Regional de Piracicaba, que recentemente ganhou certificação internacional. Sumaré já é certificado internacionalmente, né? Então, ganhar esses atestados de qualidade é uma prova cabal da capacidade dos nossos gestores, advindos da Faculdade de Ciências Médicas e associados às fundações que fazem a gestão desses equipamentos, uma prova cabal da nossa capacidade de fazer disso um grande equipamento de atendimento de excelente qualidade para o público que não tem acesso, né, à medicina privada ou à medicina das associações. O que nós estamos fazendo a respeito? Nós estamos numa tentativa de diálogo com todo mundo político, né? E aí a gente imagina algumas saídas. Uma seria ver como viabilizar essa lei das fundações, porque ela permitiria daí uma seleção da Unicamp ou da fundação da Unicamp sem grandes problemas. A possibilidade de que esse hospital seja visto como um hospital-escola, ou seja, onde a questão de formação de alunos, de residentes, de pós-graduandos ganham destaque, daí também talvez seja possível a assinatura de um acordo direto. E nós estamos no processo de transformar a FUNCAMP numa organização social, para poder, em última instância, plano B, vamos dizer assim, participar do processo, né? Essa participação nos preocupa porque, para preservar padrões de qualidade, a gente também preserva a qualidade de trabalho das pessoas envolvidas, né? Se o elemento recursos for aquele que mais define o ganhador, a chance de perder não é pequena, mas isso terá um impacto na qualidade do atendimento, né? Nós não estamos dispostos a baixar a qualidade para preservar a todo custo o equipamento, porque para a gente a qualidade do atendimento SUS às pessoas vulneráveis, à população que depende da assistência pública, é uma questão que está na nossa matriz, né? Nós queremos fazer isso bem feito, que é a qualidade que a gente dá aqui nos equipamentos próprios. Então, por parte da reitoria, uma preocupação que a gente tem muito sólida, junto com a Faculdade de Ciências Médicas, com a diretoria executiva da área de saúde, com os superintendentes dos nossos hospitais, para preservar a qualidade daquilo que a gente faz, não só com os equipamentos da Unicamp, manter o acesso aos equipamentos que a gente hoje gerencia do Estado e manter a qualidade do serviço. Temos feito aí, então, um processo contínuo de conversas com deputados estaduais, com a Secretaria Estadual de Saúde e com o próprio governo do Estado. Temos, vamos dizer, tido uma acolhida do ponto de vista do diálogo, mas isso ainda não se traduziu numa solução definitiva, né? Então, é essa questão que a gente espera ainda no final do meu mandato, encaminhar como um caminho que a próxima gestão possa ter segurança de mantermos esse equipamento como parte importante de um atendimento de qualidade e da formação dos nossos alunos, residentes e pós-graduandos. A gente espera que a solução venha rapidamente, né, reitor? Por hoje é só. Queria completar mais alguma coisa? Dizer que foi um prazer compartilhar com vocês esses anos. Não sei se teremos mais alguma conversa com o reitor, Acho que né? Sim, né? Acho que sim. Mas já estou aqui, eu tenho falado isso, eu já estou vivendo a nostalgia de ter sido reitor, ainda sendo, né, no final de mandato.
E então agradecer toda essa oportunidade de alguma forma de prestar contas, né, para a nossa comunidade. Obrigado aí a SEC por isso. A gente que agradece, espero que não seja o último. Tá Ainda bom. haverá mais um. Obrigada pela participação, Obrigado reitor. vocês. O Conversa com o Reitor é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagem de João Ricardo Boi, imagem de Marcos Botelho Júnior e Bruno Piato e edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios, até o próximo programa.